Fotografia: Paulo Novaes. Lusa. Seleção portuguesa de futebol sofreu o sexto desaire por 3 ou mais golos de diferença no século XXI. A seleção portuguesa de futebol sofreu o sexto desaire por 3 ou mais golos de diferença no século XXI, em 218 jogos, ao perder por 3-0 com a Holanda, em particular disputado em Genebra, na Suíça. Naquela que foi a mais pesada derrota na era Fernando Santos, que se estreou como selecionador luso a 11 de outubro de 2014. Com desaire por 2-1 em França, Portugal caiu ainda na primeira parte, face aos golos de Depay, Babel e Van Dijk. A formação das Quinas, campeã europeia em título, já não perdia por 3 ou mais golos desde a estreia no Mundial de 2014, o 0-4 com a Alemanha, a 16 de junho, em Salvador, no Brasil, num embate em que Thomas Müller logrou um hat-trick. Para encontrar outro desaire pesado, é preciso recuar à primeira década do novo século, mais precisamente a 19 de novembro de 2008, dia em que Portugal se deslocou ao Brasil e foi goleado pelos canarinhos por 6-2. Em Gama, a seleção lusa, comandada por Carlos Queiroz, marcou primeiro por Dani, mas ao intervalo já perdia por 2-1 e não evitou uma derrota muito pesada, depois de uma segunda partida em que Simão apontou outro tento luso. As outras 3 derrotas pesadas aconteceram no início do século. A primeira a 25 de abril de 2001, perante a França, que goleou a formação comandada por Antônio Oliveira por 4-0, num particular disputado em Saint-Denis. Um ano depois, os números foram mais brandos, mas a derrota foi bem mais estrondosa. A 27 de março de 2002, no estádio do Bessa, no Porto, Portugal perdeu 4-1 com a modesta Finlândia. Num jogo em que o público luso chegou a gritar olés às trocas de bola entre os jogadores nórdicos, Jari Litmanen, com 2 golos, foi a grande figura dos finlandeses, num jogo em que o tento português foi de Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto. A outra derrota mais pesada do século aconteceu no berço da nacionalidade, em Guimarães, onde a Espanha bateu a formação liderada por Luís Felipe Scolari por 3-0, a 6 de setembro de 2003, em embate de preparação para o Euro 2004. Etzberria, Joaquim e Diego Tristan selaram o triunfo dos espanhóis, dos quais Portugal se vingaria, na terceira e última jornada da fase de grupos do seu europeu, ao vencer por 1-0 em Alvalade, com um tento de Nuno Gomes, os desaires de Portugal. Por 3 ou mais golos de diferença no século XXI, desde 1º de janeiro de 2001, data, adversário caráter 26 de março de 2018 Holanda, N0-3 particular 16 de junho de 2014 Alemanha, N0-4 Mundial 2014 fase final, 19 de novembro de 2008 Brasil, F2-6 particular 6 de setembro de 2003 Espanha, C0-3 particular 27 de março de 2002 Finlândia, C1-4 particular 25 de abril de 2001 França, F0-4 particular